Então foi preciso Jesus Cristo vir aqui, como ele mesmo disse, desceu aos infernos, ele veio para cá. E ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Nós somos os mortos. Não é o cara que está enterrado, não. É a humanidade viva que está aqui e no além. E assim mesmo ele nos chamou de mortos. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Nós somos os mortos. Por que nós somos os mortos? Porque nós não sabemos de nada, meus irmãos. E é difícil a pessoa saber alguma coisa aqui neste mundo. Porque o mundo exterior, ele faz tudo para nos prender aqui. E existe por trás disso uma força enorme que se chama os leões da natureza. Os leões da natureza não é invenção nossa, não. Nomes inventados, não. Os leões da natureza é a força que está em torno do cosmos, onde habita a onda de vida humana pecadora. E essa força que se chama o demônio, que é a força ilusória, criada pelo pecado humano. Eu não estou falando grego, não, estou falando um negócio que eu conheço. Essa força que está no microcosmo e no macrocosmo, que São Paulo chamava as potestades, nós não temos que lutar contra os homens, mas contra as potestades, contra os poderes diabólicos que estão dentro de nós e fora de nós, mas que estão no domínio da onda de vida humana pecadora. Pecado impossível, né? Sem Deus é impossível. Então, para que haja libertação, a pessoa, Deus criou o sistema e disse: o reino de Deus está dentro de vós. E os tradutores da linguagem sagrada já modificaram esse grande axioma cristão e botaram: o reino de Deus está dentre vós, no meio de você. Mudou completamente o sentido. Isso é um crime seríssimo contra a humanidade. Mas eu estou aqui para alertá-los, porque vocês não devem jogar a vida de vocês fora pelas bolotas deste mundo. O que é que vocês podem arranjar aqui neste mundo? O máximo que vocês podem arranjar aqui neste mundo é posse, prestígio e poder. E depois da morte perder tudo. Não leva? Se acaba. E depois da morte, vocês jamais serão o que hoje vocês são. É outro problema. Por isso é que é preciso ao homem que tem cabeça usar o seu tempo aqui para traçar, planejar e executar a morte mística. A morte mística não é um mistério do outro mundo, para nós aqui tudo é claro. É a morte
da nossa personalidade executada consciente e amorosamente pelo indivíduo que a criou na força do Espírito de Deus. Ele tem que executar, porque Deus dá a ele o seu próprio Espírito para que ele possa destruir a força interna do inconsciente. Você vê como o problema é grave. O inconsciente leva a pessoa à loucura. O inconsciente leva a pessoa à esquizofrenia. O inconsciente não quer deixar o eu viver. O inconsciente é o acúmulo dos pecados do indivíduo através das sucessivas reencarnações. Chama-se fogo causal. Então, essa força íntima terrível não deixa a pessoa pensar, não deixa a pessoa analisar, não deixa a pessoa estudar, não deixa a pessoa pesquisar. Ela simplesmente engana, ilude a pessoa. E como Jesus mesmo disse, ela vem com a pele de ovelha, mas por dentro é um lobo voraz. Então vocês podem observar claramente, eu não estou exagerando, o poder do demônio é enorme. Ele conta com o quê? Com a ciência, com a magia, com a filosofia, com a psicologia e com a religião deste mundo. Onde a grande massa, disse Jesus, entra pela porta larga e pelo espaçoso caminho da perdição. Onde você chegar e olhar um coalhado de gente, vocês estão sabendo que ali não existe nada de sério. Que é um negócio, que é uma indústria, que é uma ilusão. A nossa escola, ela é pequena, numericamente. E eu nunca espero que seja grande. Porque não se pode quantificar os caminhos do Senhor. Quando Jesus disse, onde 2 ou 3, olha aí, estiverem em meu nome, eu estarei com eles. 2 ou 3, amados irmãos. Pouca gente quer saber disso. Pouca gente quer se modificar. Pouca gente quer encarar o trabalho de Deus com seriedade. Pouca gente quer encarar a sua vida preciosa com seriedade. Pouca gente agradece a Deus a sua própria vida. Não é agradecer e conversa, mas com a própria vida. Agradecer, Senhor, a vida que me concedeste.
não me pertence, e sim a vós. E eu tenho que usar esta vida para minha libertação e, sobretudo, para a vossa glória. Isso é difícil fazer isso. Glorificar a Deus em si mesmo, com a sua própria vida. Doar esta vida ao Criador. Nós não vamos nos empobrecer ao darmos a Deus aquilo que Ele nos deu. Devolver a Ele aquilo que Ele nos deu, a vida. Não vamos nos empobrecer. Por quê? Porque a pessoa que consegue fazer a renúncia interna e humilde de si mesmo, que é exatamente negar a vaidade, só a vaidade. Quando ele começa a negar a vaidade, o que acontece com ele? O Espírito de Deus pode falar dentro dele. Porque o Espírito de Deus quer falar dentro de nós. Mas nós não permitimos que Ele fale. Porque nós damos ouvidos, sim, à nossa vaidade, aos impulsos da nossa personalidade. Nós ouvimos aquilo que nos dá prazer. Nós ouvimos aquilo que nos interessa, aquilo que nós ambicionamos. Nós ouvimos as vozes internas que dizem: você precisa ser alguém na vida, você tem que ter autoestima. Autoestima é orgulho. Você precisa desenvolver o orgulho próprio. Mas a outra voz diz diferente. A outra voz, a silenciosa voz de Deus, ela fala de uma forma diferente. Ela diz: filho, olha a lei. Cadê o teu amor próprio? Cadê o teu amor ao próximo? Cadê o teu amor a mim sobre todas as coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas, amados irmãos, é difícil. Para a pessoa amar a Deus sobre todas as coisas, ele tem que renunciar, perdoar e agradecer o tempo todo. Ao invés de se queixar, se revoltar, se maldizer e viver querendo mais e se achando uma desgraça, e ainda diz: eu não sei por que eu sofro tanto, porque eu não sou tão ruim assim, tem muita gente por aí pior do que eu e que vive rico, feliz. Onde já se viu um rico feliz? Não existe isso. Como é que a pessoa pode ser rica e ser feliz ao mesmo tempo? Só Salomão. Ou então uma pessoa a quem Deus abençoar, porque o problema da gente não é ser rico ou ser pobre. O problema nosso tem que ser sábio e amoroso, só isso.